Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas funções do GeoGebra com o objetivo de criar polígonos com esse recurso. A gente tem no GeoGebra uma série de ferramentas que, dependendo da sua necessidade, você pode ou não utilizar. E existem maneiras simples e não tão diretas de se fazer a mesma coisa, ou seja, assim como na matemática, você tem diversos caminhos para chegar no mesmo resultado. Basicamente, se eu quero trabalhar com aspectos de geometria, construção de polígonos, por exemplo, eu vou utilizar uma ferramenta aqui, que é na parte superior. Nós temos esse ícone aqui, que está exemplificado por um triângulo, com seus vértices destacados, e você vai utilizar esse botão para atuar. Você clica aqui nesse triângulo vermelho aqui e você vai ter algumas opções. Polígono, polígono regular, polígono rígido e polígono semideformável. Inicialmente eu vou trabalhar com polígono e em seguida polígono regular. As outras opções poderão ser exploradas em um próximo vídeo. Então, inicialmente, eu tenho aqui a ferramenta polígono. Se você colocar o mouse em cima do botão, você vai ter uma orientação sobre essa ferramenta. Então, segundo o botão, se você selecionar todos os vértices do seu polígono e depois o vértice inicial, você constrói a figura, tá? Então, você selecionando essa ferramenta como está aqui, se eu clicar em 3 pontos quaisquer do meu plano cartesiano, na ordem depois de clicar no botão inicial, no ponto inicial, ele vai gerar um triângulo. Perceba que esse polígono, ele é ajustável, né? À medida que você move esse ponto, perceba que aqui na janela de álgebra, ponto C, ele se move, assim como as medidas dos lados desse triângulo. Então, esse polígono construído dessa forma vai proporcionar essa figura com essas condições. Se você pegar qualquer ponto, qualquer vértice, melhor dizendo, desse triângulo, você vai conseguir ajustar. Uma coisa interessante é que você pode alterar as configurações desses pontos, por exemplo, colocar um ponto maior ou simplesmente ocultar, né? Você desmarca a opção Exibir objeto, que para você acessar, você clica no botão direito em cima do ponto e você vai ter essas opções. Então, você pode desmarcar o ícone de exibir objeto e você vai ter o ponto aqui ocultado. Uma outra forma é você vir aqui na janela de álgebra e selecionar o botãozinho aqui que está vazado, tá? Você vem aqui e clica e aí você pode acessar e ocultar esses vértices aqui dessa maneira. Uma outra opção é você clicar com o botão direito em cima desse ponto e clicar em propriedades. Quando você faz isso, você acessa não só as propriedades de exibir objeto, como tamanho, cor. Se você quiser algo mais aprofundado, você acessa pelas propriedades do ponto. Então, eu posso aqui exibir ou não esse ponto, utilizando a aba básica das propriedades. Você pode também identificar o nome desse ponto, que seria o rótulo, com o nome e valor, que nesse caso vai me dar as coordenadas desse ponto. Dependendo do seu objetivo, se for com objetivos educacionais, isso pode ser interessante, dependendo da sua atividade proposta. Você pode também selecionar apenas o valor, né, as coordenadas, deixar somente legenda e legenda em valor, que nesse caso daqui não difere muito de nome e valor. Dependendo de que tipo de objeto você estiver trabalhando, pode ter uma diferença real entre essas opções aqui, tá? Então, eu posso aumentar aqui na seção de estilo, aumentar o tamanho do ponto ou diminuir o meu ponto. Você pode mudar também o estilo do seu ponto, tá? Lembrando que tudo isso depende do objetivo que você tem, depende da finalidade da sua construção, tá? E se você quiser alterar tudo ao mesmo tempo, você pode, com a tecla Ctrl do seu mouse, selecionar os 3 botões e ajustar o tamanho, por exemplo,
ou a cor do seu objeto também. É bem útil, tá? Então, aqui eu vou deixar cores vivas, vou deixar em vermelho. E, além disso, eu vou fechar aqui e vou selecionar agora o meu polígono. É interessante você perceber que esses comandos aqui da janela de álgebra se referem aos lados do meu polígono, né? No caso do meu triângulo. Então, essa medida aqui, igual a 5,06, igual a 7,06, 7,76 e 8,35, elas indicam a medida desses lados. Então, é algo que é importante. Agora, se você quiser selecionar somente o polígono, você vem aqui em T1 e você vai ter os 3 lados selecionados, assim como a região interior. Então, com o botão direito, eu vou no triângulo e posso ajustar esse triângulo. Se eu quiser deixar uma cor mais viva, eu posso retirar a transparência ou somente ficar com os meus lados. Fica a seu critério, tá bom? Então, essa é a ferramenta polígono do GeoGebra. Diferentemente de um triângulo qualquer, eu posso necessitar, melhor dizendo, de um triângulo regular ou de um polígono qualquer. Então, neste caso, eu entro com a medida de um dos lados e digo quantos vértices o meu polígono possui. Então, você sempre vai construir um polígono regular quando você estiver com essa ferramenta aqui selecionada, ferramenta polígono regular. Os mesmos comandos que eu fiz no primeiro polígono, eles funcionam aqui, com exceção de um. Lembra que eu falei que os vértices do meu triângulo, eles podem ser alterados? Só que nesse caso, no polígono regular, se você move um desses vértices aqui, o programa automaticamente ele vai ajustar os outros lados para preservar a propriedade de ter um triângulo regular, tá bom? Então, é diferente desse movimento aqui, ó, que você move apenas um dos pontos e o terceiro lado, no caso o lado que ele não se move, ele não é alterado, né? Então, como é que o programa indica essa questão fixa, né? Se eu pegar aqui o ponto F, perceba que ele está meio preto. Esse ponto não pode ser movido, tá? Esse ponto F aqui não pode ser movido. Você só vai conseguir mover esse ponto movendo outro ponto da figura, outro vértice, melhor dizendo. Então, tem essa diferença. Então, essas são as duas ferramentas básicas de polígonos que vocês podem utilizar.